Muito boa tarde, mais uma live ao vivo aqui no Mundo Atípico Luz, segunda-feira. E hoje tem um tema bem legal, bem interessante, que é como organizar dentro da minha rotina as refeições para a minha semana, né? Então, no caso, a refeição sua e também do seu pequeno, né? Então, assim, hoje eu preparei esse tema, por quê? Por que, Lid? Porque a maioria das mães, nós atípicas, o que nós menos temos é o tal do tempo. Assim como todo mundo, né? A maioria das pessoas não tem tempo. Não tem tempo ou não tem dinheiro, é um ou outro. Então, eu quis preparar esse tema justamente porque é uma dor muito grande das mães, nós mães atípicas, que precisamos o quê? Precisamos, deixa eu testar aqui o áudio, para ver se tá saindo, tá ok? E aí, é um tema que todas nós mães, precisamos de ajuda, porque o que mais a gente não tem é o nosso tempo. Rotina com a criança, terapia, estimulação, busca, leva na escola, busca da escola, é acionada se acontecer alguma coisa com a criança, é acionada para ir buscar a criança, olha, o filho aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele tá chorando muito, tá acontecendo isso, ele tá desregulado. Então, o que acontece? O que mais acontece, nós, mães atípicas, é a falta de tempo. Porém, entretanto, todavia, se nós não dedicarmos tempo para preparar o alimento do nosso filho, nós podemos investir em nutricionista, nutrólogo, neuropediatra, pediatra, uma boa, excelente nutricionista, uma nutriterapeuta, que são diferentes, tá? Terapia nutricional é uma coisa, uma nutricionista funcional é outra coisa. Terapia nutricional é que vai ficar com o seu filho fazendo estimulações ali, é como se fosse uma fono, onde você terá o quê? A criança tem sessões, né? Então é terapia nutricional, tá? É uma terapeuta que faz atividades com o seu filho. Deixa eu pegar o Telzinho tá aqui, nosso amigo que vai participar. Olha o que aconteceu com o Theo. Caiu lá, o Titi derrubou, caiu, nós temos que pregar o nosso Theo. Nem sei se vai funcionar mais esse fiozinho aqui, ó. Mas o nosso Theo tá debilitado, gente. E aí, o que acontece? Se a gente não tem esse tempo para fazer as refeições do nosso filho, o que vai acontecer? Ele vai continuar com seletividade. Por quê? A gente vai ter muita teoria. A gente vai fazer todo o processo de investigação para saber o que o nosso filho tem. Vai achar, porque acha, por que o filho não tá comendo. Isso acha, tá? Vai achar. E é o que eu sempre falo aqui. A seletividade alimentar é preciso fazer uma investigação para entender o porquê que o nosso filho não está comendo. Não é só rigidez cognitiva, não é só processamento sensorial. Não é só isso, Tem muita coisa por trás. Às vezes seu filho não está comendo porque ele tem um problema gástrico. Às vezes ele não está comendo porque ele tem SIBO. Às vezes ele não está comendo por quê? Porque ele está com algum tipo de trauma com o alimento que ele comeu e ele sentiu dor. E aí quando você, mãe, vai lá, prepara todo aquele alimento com muito amor, com muito carinho, faz aquela... Eu vi essa semana mesmo, a mãe colocou lá uma panqueca, amo panqueca, aquela panqueca com muito amor, com muito carinho, apresenta pro seu filho, ele vai lá, nem olha, nem quer sentar na mesa. Mas por quê? Porque ele comeu algum alimento, tá? Que fez mal, que ele sentiu dor, e aí entra uma questão, é verbal, não verbal? Daí não é verbal, e não conseguiu se comunicar, falar, mãe, eu sinto dor quando eu como essa panqueca que tem leite, ou que tem glúten, ou que tem farinha de trigo, ou que tem esse ovo, que tá me fazendo mal, só que aí a criança não consegue falar, entende? Então, assim, é muito mais, e a gente tem que entrar em um processo de investigação. É do noite pro dia? Não é. Entra o processo realmente de investigação, no mínimo aí uns 6 meses para investigar, porque entra um processo de, além da questão da alimentação que vai ajustando, é importante fazer alguns exames, tá? Às vezes ele não tá comendo também porque ele tá com falta de nutrientes, e aí tem que entrar com suplementação,
tá? Todos nós deveríamos suplementar, porque a quantidade de nutrientes na nossa alimentação é pouco, é muito pouco. E aí, o que acontece muito é que esse alimento que nós estamos ingerindo, ele tá com poucos nutrientes. O alimento que nós comemos, para você ter ideia, a cenoura que você compra no mercado não é a mesma cenoura de antes. Ela tem muito mais agrotóxico. Então, os nutrientes lá que tem, se eu não me engano, cenoura, vitamina A, vitamina E, não tem a mesma quantidade que antes teria. Diferente de você comprar uma cenoura orgânica. E aí, para você achar uma cenoura totalmente orgânica, é diferente. Então, você concorda que todos nós precisamos suplementar? Porque hoje, o alimento que nós comemos, mesmo que seja uma verdura, uma legumes, além dele ter agrotóxico, ele não tem os mesmos nutrientes que deveria ter, porque ele já está modificado. Então, a suplementação tem que ser para todo mundo. E aí, seu filho tá com uma deficiência nutricional, ele tá anêmico, ele tem um monte de coisa, e aí, por fim, ainda ele não come. Ele come 1 ou 2 ou 3 alimentos. E o que acontece? E o porquê o tema da live é esse? Porque nós, mães, já temos uma limitação de tempo. E aí, quando nós temos um filho autista, nós temos mais atividades ainda do que uma mãe típica. Muito mais atividade. Enquanto, às vezes, a mãe e o filho estão em casa, né, numa família típica, nós, mães, desde cedo, nós já estamos acompanhando o nosso filho, que 10 horas da manhã ele já passou por 3 terapias. Essa é a realidade de uma mãe atípica. Ou realizando as estimulações com a criança, fazendo as atividades, tá? Então, essa é a realidade. Então, qual que é a minha dica valiosa para as mães? Eu falo, reserve um dia na semana e prepare as refeições. Ah, Lid, mas vai perder os nutrientes se você congelar, colocar na geladeira. O alimento feito na hora é fresquinho, é mais saudável. Ok, eu super concordo, mas vai falar isso para uma mãe atípica que acompanha em terapia, que acompanha em várias atividades, que leva na escola, que trabalha. Às vezes não trabalha no CLT, mas trabalha, que empreende. Vai falar isso para uma mãe que quer ver o filho comer e não tá conseguindo. Então, eu falo que sempre depende. E tudo que a gente for opinar, nós temos que entender o contexto da história. Tá? Não tem como a gente dar uma opinião ou falar alguma coisa para todo mundo fazer igual, porque depende do contexto. Qual que é o contexto dessa mãe? Qual o ambiente que ela vive? Ela trabalha? Ela não trabalha? Qual que é o contexto da criança? Só que quando eu falo que a melhor forma de você eliminar a ansiedade chama-se planejamento. Remédio para a ansiedade chama-se planejamento com clareza. A clareza, ela nos dá previsibilidade. Não é à toa que os nossos filhos autistas, eles gostam de planejamento da rotina, o visual, porque vai dar planejamento e previsibilidade. Então, se nós tivermos o planejamento e a previsibilidade, os dois juntos, a gente vai ter um melhor controle e organização, produtividade da nossa rotina. E não vai ficar pesado. Você reservar 2 horas da semana, seja no sábado, seja no domingo, que o seu pequeno está em casa, e melhor ainda. Por que melhor ainda, Lid? Não vai ser pior que a criança está em casa? Não, porque enquanto você está preparando as refeições, ele está na sua casa, ele está olhando para a cenoura, está olhando para a batata, está olhando para o chuchu, para a beterraba, pro maxixe, pro jiló, ele também tá olhando. Isso é fantástico. Ontem eu gravei uns stories onde o Titi, eu cortei o tomate e a cenoura, eu coloquei no pratinho pra colocar na carne moída. O Titi veio e começou a comer todo o meu tomate cortado. Isso é fantástico, porque a criança tá ali com você. Eu ralo a cenoura, ele vem pegar. Ah, Lid, mas hoje ele come. Hoje, e é lindo ele pegando um tomate vermelho, porque ele pequenininho era amarelo. Então é lindo ver ele comendo tomate, que é uma coisa vermelha, tá? Então, se a gente pensar nesse planejamento, a gente consegue sim fazer em 2 horas, tá? 2 horas, pegar na semana, fazer 2 horas esse planejamento das refeições. Como que vai fazer isso? Você vai melhor adaptar, tá? Aqui em casa, eu não faço em marmita congelada. Eu, por exemplo, o arroz, dica, o arroz. O arroz eu faço para 2 dias, tá? E coloco numa travessa. Eu indico mais você colocar numa travessa de vidro, tá? Mas aí vê o que você tem. A nossa de plástico ainda eu não tenho uma grandona pra colocar na de vidro, tá? E aí você coloca na geladeira. E aí você faz. Se você fazer um domingo, são refeições pra segunda e pra terça, tá? Se você fazer pra 3 dias, segunda, terça e quarta. Faz uma quantidade.
Carne. Eu falei aqui que eu uso muito a base, a carne moída. Faz carne moída pelo menos para 4 dias. Vai estragar na geladeira? Não vai. Bem conservada? Não vai. Não vai estragar. E uma carne de panela. A carne de panela com legumes, eu já ensinei aqui. Que eu faço a carne de panela e coloco pelo menos 4 tipos de legumes. Quais são? Cenoura, batata, chuchu, vagem, abobrinha. Pelo menos 4 legumes. Porque essa sopa de legumes é a base que você vai introduzir nos outros alimentos. Na água do arroz, no feijão ou qualquer outro tipo de alimento que o seu filho come. Tá? Então essa é a sopa de legumes, porque ali vai ter vários nutrientes já desse caldo desses vegetais. Pode colocar couve, pode colocar outras folhas também, tá? Couve, principalmente que couve tem bastante ferro, né? É uma verdura, é uma folha bem verde, então ela é bacana para isso. Então aproveite isso. E aí o feijão, cozinhou o feijão, coloca já separadinho, você pode congelar ou você pode deixar, por exemplo, 5 dias da semana, 3 potinhos você congela no congelador e 2 você não congela, porque daí você usa para segunda e para terça-feira, tá? E outra, varia, você não precisa comer feijão todos os dias. Ah, meu filho não come feijão, tenta fazer outra variação de grãos, grão de bico ou qualquer outro. Então, pelo menos aí, pega a batata. Outra, batata é muito bom. Batata, faz purê de batata. Pica pra você poder fazer com a carne moída ou com frango. Peito de frango, deixa bonitinho, já separado, desfiado. Ou coxa sobre coxa, cortadinha. Porque isso vai facilitar que durante a sua semana você ocupe pelo menos só 20 dias do seu horário do almoço para preparar essas refeições. Porque a gente já sabe que principalmente a criança que tem seletividade alimentar, o almoço dela não pode ser de 10 minutos. Se ela tiver só 10 minutos para almoçar, aí a gente tem um problema. E aí tem que se organizar a rotina, porque se o seu filho já não come e ele tem 10 minutos para almoçar entre uma terapia e a escola, a gente tem um problema aí. Por quê? Se ele tem seletividade, você precisa mais tempo. Você precisa fazer musiquinha, precisa fazer modelação. O que é modelação? Você vai fazer modelação, você vai colocar um bichinho, um brinquedo que seu filho gosta e vai ensinar que ele tá comendo também. E você também. Então a gente tá fazendo a modelagem. Você come, olha, mamãe tá comendo. E o brinquedinho também tá comendo. Não é à toa que o Theo tá aqui. Porque ele é nosso modelador. Ensinou, tá ensinando pra criança? Olha, o Theo tá comendo. Olha, mamãe tá comendo. E deixa lá o brinquedo que ele ama. Precisa ser o Theo? Não precisa ser o Theo. Isso aqui é um exemplo que o titio gosta do Theo. Você pode ter o dinossauro. Você pode ter o carrinho. Mas use algum brinquedo que pode brincar ali na hora das refeições. E aí eu te pergunto, em 10 minutos, tua mãe vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir, são só 10 minutos. Então, aí se você tem 10 minutos, você precisa se planejar para aumentar essa hora. Pelo menos ali de 30 minutos na hora da refeição. Por quê? Se você tem um filho com seletividade alimentar, você sabe como é doloroso, como é difícil, aí a criança chora, começa... Só Deus sabe, né? Aí começa, e aí vem todo aquele espetáculo na hora do almoço e a criança não come. Então, se for só 10 minutos entre uma terapia e a escola, a gente precisa ajustar mais esse tempo. Lid, não dá tempo, não chega o tempo em casa. Tenta, de repente, a própria clínica. Eu tenho uma mãe que o menino dela é seletivo. Hoje, o Mateuzinho, ele come os verduras, legumes batidas no liquidificador. Ele come papinha, mas graças a Deus tá comendo aí as verduras e os legumes, tá? Hoje ele come assim. Antes não, antes era só carne. Hoje tá comendo verdura e legumes assim. E aí, como que ela faz? Ela leva pra clínica e aí não daria esse tempo, tá? Dela ir em casa, depois Mateus ir pra escola, eles comem na clínica, tá? Na clínica tem onde eles esquentarem. E aí tem a mesinha, tá? Tem uma mesa. A criança precisa sentar à mesa, porque entra um processo até mesmo de postura, intestino, para aquele alimento realmente fazer digestão, tá? Então, criança precisa comer sentado, tá? Sentado. E aí, eles comem da clínica. Outra opção, de repente, é ir em algum restaurante perto. Lid, não tem. Tô dando opções. Quanto mais você colocar uma janela de espaçamento na hora do almoço, melhor. Porque em 10 minutos, nunca que sua criança vai conseguir comer. Porque se ela tem seletividade alimentar, em 10 minutos, a gente não consegue fazer esse trabalho. Em 10 minutos, não. Você precisa de tempo,
tá? Deixa as coisas tudo arrumadinho da escola, o uniforme, a mochila, o material, tudo arrumado e ocupe mais tempo com a criança na hora do almoço. Por quê? Se a gente não ocupar esse tempo, o que que acontece? A gente perde a paciência. A gente não é santo, né? A gente não é Madre Teresa de Calcutá. Então, a gente perde a paciência e acaba cedendo. Eu sei. A gente acaba cedendo, porque aí a gente não tem tempo, vai perdendo a paciência e deixa só ele comer o que ele quer realmente. E aí vai passando dias e dias e dias. E aí, essa organização tem que fazer parte da nossa rotina. Hoje eu faço isso aos domingos. Estou tentando mudar isso para o sábado. Tenho tempo? Também não tenho tempo. Eu faço uma organização da minha rotina, tá? Isso tudo entra na organização. E aí, geralmente eu faço no domingo à tarde, tá? E eu tô tentando fazer isso aos sábados, já no final do dia. Coloco lá o arroz cozinhando, a carne moída, a carne de panela com os legumes. Eu tenho alguns materiais que eu utilizo em casa, algum tipo de ralador que me ajuda, que tritura as coisas, me ajuda. Eu preciso compartilhar até aqui no Mundo Atípico quais são esses materiais, tá? Se alguém se interessar para comprar alguns materiais para facilitar a nossa vida de nós mães. As coisas têm que ser mais fáceis, porque a nossa vida é mais intensa, é mais pesada. A carga sempre vai ser mais pesada para a mãe. Então, alguns materiais acabam nos ajudando, né? Então, preciso compartilhar isso com vocês. E aí, essas estratégias me ajudou muito, muito mesmo. Porque aí não é à toa que vocês vêm compartilhando o prato do dia do Thiago. Tem um arroz, às vezes um arroz com cenoura ralada. Tem um purê de batata. Tem uma carne moída, a carne moída às vezes com cenoura, com a batatinha. Então, esses geralmente são os pratos base que eu uso, que eu faço. Ah, se de repente sobrou um pouco mais tempo, aí faz alguma coisa ali na hora, mas aí falta esse tempo. Então, os pratos bases, o arroz, o feijão, uma carne moída, uma carne de panela, a sopa de legumes com carne, são já alimentos que a gente pode ter na geladeira, tá? Novamente, se alguém falar pra vocês, ou vocês escutarem, ah, mas perde nutrientes se deixar congelado, ó, eu já trabalhei em restaurante, era rotisseria, não era nem quando eu fazia técnico em nutrição, eu trabalhei numa rotisseria. Em São Paulo, eu não sei se tem alguém aqui de São Paulo, e se alguém tiver aqui de São Paulo, fala, se conhece que é rotisseria. Rotisseria é como se fosse um restaurante, mas eles têm geralmente uma tradição de ter um prato específico. Ou é frango, ou é massas, e eu trabalhei num lugar que era frango, tá? Vocês acham mesmo que nos restaurantes os pratos eram tudo feito na hora? Não eram feitos na hora não, tá? Era congelado. Então, esse negócio, mas não precisa, não sei o que lá, que vai perder nutrientes, papo furado. A maioria dos lugares que a gente come, que são restaurantes, é tudo congelado. Tudo congelado. E outra, tem uma frase do Dr. Luciano Bruno, que é mais ou menos assim, é melhor feito do que bem feito. Gente, entendendo a nossa rotina, é de ter dó. É de ter dó, porque às vezes, eu falei, teve um tempo atrás que a nossa dentista que falou assim, Lid, você não quer colocar aparelho? Eu falei, doutora, eu trabalhava ainda no corporativo. Pra quem não sabe, eu trabalhei 10 anos no mercado corporativo e tinha vezes que eu tinha que escolher entre, às vezes, ir no banheiro e comer, tá? Principalmente porque era uma fase que o Thiago não estava comendo sozinho, não parava quieto, não comia sozinho, só queria comer o macarrão amarelo, tá? E aí eu falei, doutora, como que eu vou colocar o tal do aparelho? Porque eu fico vendo meu esposo que tá com o aparelho, ele passa o fio dental 3 vezes, ele demora 10 minutos no banheiro passando esse fio dental. Eu não tenho esse tempo. Eu não sei se você tem filho ou se você conhece alguma mãe atípica. Nos falta tempo. Eu falei, eu não vou colocar aparelho. Deixa eu com meus dentes. Graças a Deus ele tá tão até perfeito. Deixa, quando eu tiver, né, lá pra frente pode ser que eu coloque. Hoje eu não consigo. Principalmente que meu filho é pequeno. Então, assim, o tempo é muito valioso. E aí, se a gente não conseguir fazer esse planejamento uma vez na semana, vai nos atrapalhar muito. Porque nós precisamos de mais de 10 minutos com o nosso filho, tá? Ali na parte do almoço, principalmente almoço. Sabe aquele ditado que, que o café da manhã é a melhor refeição do dia?
Eu discordo. Eu acho que é o almoço mesmo. Porque o almoço é onde a gente já tá mais tempo ali com a criança, tem mais pessoas ao redor, que é a nossa família. E aí, geralmente, o café da manhã é mais conturbado por conta do horário da criança acordar. Às vezes já acorda à tarde ou vai pra escola cedo. Então, eu acredito que o melhor horário, assim, para nossas refeições é o almoço, tá? Que a gente vai precisar, vai ter um pouquinho mais de tempo. Lid, não tenho tanto tempo assim na hora do almoço. Tenta investir, então, no jantar. Quando a criança tá em casa, investe mais tempo com ele no jantar, sabe? E outra, eu vou falar outra coisa. Quando a gente consegue organizar a nossa agenda da refeição uma vez por semana, nessas 2 horas, eu comecei com 3 horas organizando esses pratos. Falei, Deus me livre, 3 horas fazendo todas as refeições. Depois, com a experiência, picando, já pega. Sabe as meninas que fazem os vídeos, que deixa tudo cortadinho e vai lá, pega... Não, pega um prato, já vai cortando tudo, já vai picando, já vai colocando na panela. Ó, ligeiro. Quanto mais você procurar maneiras de fazer mais rápido, melhor. Tá? Quanto mais você procurar maneiras de fazer mais rápido, melhor. Porque aí, em vez de fazer em 3 horas, você faz 2. Em vez de fazer em 2 horas, você faz em 1h30. Feijão, coloca um dia antes de molho, tá? Então deixa o feijãozinho. Quando você tá fazendo outra coisa, vai colocando o feijão pra cozinhar. Deixa o arroz já fazendo. É que também nós brasileiros, nós temos esse costume de comer comida mais fresquinha. Graças a Deus nós temos. Mas infelizmente a nossa rotina de manhã típica é muito mais puxado. E nós sempre tem que ter esse pensamento. Como que eu posso melhorar o cardápio, as nossas refeições em menor tempo? Sempre pensa assim, como que eu posso melhorar? É um planejamento da semana, fazer no sábado, fazer na sexta, na terça, na quarta, na quinta? Vê melhor coisa pra você. Durante a semana eu não consigo, porque ainda eu trabalho, né, toco a empresa e tal, eu não consigo. Então eu consigo no sábado ou no domingo. Daí no sábado à noite, tá? Enquanto a gente tá ali assistindo filme, tá eu, meu esposo, o Titi, assistindo filme, deixa eu lá torrando pau no fogão, tá? Deixa o fogão trabalhar pra nós. É a mesma coisa que máquina de lavar. Deixa o fogão trabalhar pra gente. Tampa lá o tal do arroz, não precisa ficar lá mexendo, não. Faz a sopa de legumes, faz o purê de batata, descasca a batata, já faz um purê de batata. E por que é importante esse momento na cozinha? Além da criança poder estar junto com você, tá? Vendo você cozinhar, vendo os legumes, pede ajuda, pega a cenoura, pega a batata, que ali você já tá fazendo uma terapia. Outra coisa que é muito importante é você envolver toda a família. Chama o esposo também pra ajudar. Ah, chama, precisa te ajudar também, poxa, né? Tudo faz parte do todo mundo comer ali. É uma atividade que pode trabalhar a toda a família junto, tá? Porque a alimentação, ela precisa ser prazerosa, não só pra nós, mas também pra todo mundo, porque só sendo uma alimentação prazerosa que vai ser pro seu filho. A alimentação, ela precisa fazer parte de toda a família. Por isso que, inclusive, na mentoria que eu faço com as mães, inclusive, se você quiser fazer parte da mentoria, me manda mensagem no direct, tá? Ou entra lá na bio, aqui do Instagram do Mundo Atípico, tá lá, vagas abertas da mentoria. Clica lá, porque na mentoria é uma coisa que você acha que eu começo com a criança, saber como é que é criança? Como é que é o dia a dia da criança? Não. Eu começo primeiro perguntando, tá, quem que faz parte da família? É só você, mãe? Tá, me fala um pouquinho sobre sua alimentação. É a primeira pessoa. Porque o nosso tipo de alimento reflete no nosso filho. A forma que a gente come, a cultura, tudo isso interfere. Eu vi essa semana uma mãe que eu achei fantástico, que eu vou compartilhar a qualquer hora aqui no Mundo Atípico. Uma mãe que ela faz farinha de peito de frango. Ela assa o peito de frango, achei fantástico. Uma mãe já tinha me passado também essa receita. Ela assa o peito de frango, assa no forno, secou bem sequinho, coloca no triturador e aí vira uma farinha. Porque o filho dela não come nenhum tipo de proteína. Depois que eu vi essa receita, eu vi uma nutricionista fazendo com fígado. Fígado, pica bem picadinho, coloca pra secar no forno, coloca no triturador, aí vira uma farinha de fígado, fica sequinho. E aí essa farinha utiliza nas refeições que a criança come. Ah, só come o purê de batata, coloca essa farinha com proteína. Ah, toma, sei lá, come só o arroz. Na hora que for preparar o arroz, coloca, porque aí é proteína, tá? Proteína, porque se seu filho não come nada de carne vermelha, ele tá em falta de B12. B12 é energia, B12 é atenção, B12 é foco, B12 é memória, B12 é um sono reparador. Tudo isso, se o seu filho não tem que tomar cuidado, porque aí como que ele vai aprender?
Como que ele vai aprender? Não é dando um respiridona, entende? Não é tudo no respiridona. O que acontece muitas das vezes, que eu também falei essa semana aqui do Mundo Atípico Luz, é porque nós... eles não têm esse conhecimento, tá bem? Então, assim, se você precisa... Só um minutinho. Se você precisa, tá? Precisa de ajuda em relação a isso, tá? Tá abertas as mentorias. Se você quiser ajuda com seu filho comendo bem todo santo dia e saber todas as estratégias que eu utilizo com meu filho, que eu fiz para ele comer, as mentorias estão abertas. As mentorias vão ser em grupo, tá? Com valor super acessível para as mães que realmente querem essa ajuda, tá? Que realmente querem, porque de nada adianta também a gente não querer ajudar o nosso filho. E a gente tem que ter esse comprometimento, tá bom? De poder ajudar o nosso filho. Essa semana nós teremos 2 lives muito bacanas com 2 profissionais maravilhosas, que é a terapeuta ocupacional, tá? Que é a Tati, e a Grazi, que é a psicomotricista, que vai falar sobre todo esse processo do motor e também da integração sensorial, nos ajudar aos nossos filhos sobre a seletividade alimentar, tá bom? Eu preciso ir, então até a próxima live, segunda-feira, novamente uma live ao vivo, e eu te espero. Tá bom? Espero ter contribuído com você e o seu pequeno, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.